Chegou a hora da terceira reportagem da série Cruz, a missão que marcou a capital. Em busca do melhor lugar para a nova capital do país, os cientistas partiram do Rio de Janeiro de trem em junho de 1892. Chegaram até Uberaba, no Triângulo Mineiro, ponto final da linha. De lá, seguiram em animais até o primeiro ponto importante para a demarcação da área, Pirenópolis. Mas o chefe da missão, Luiz Cruz, também tinha outro interesse na região. Queria resolver uma questão que causava discussão entre os especialistas na época: a verdadeira altura do Pico dos Pirineus, considerado um dos maiores do país. Olhar o céu para chegar às coordenadas geográficas. Se inspirar nos astros para fazer relatórios e mapas. Cavalgar de dia. Estudar até a noite. Rotina que causava atritos. Os astrônomos precisavam trabalhar à noite e o pessoal da logística precisava acordar e levar de madrugada. Todo o caminho percorrido foi medido cuidadosamente com instrumentos que calculavam altura, latitude, longitude. A bússola indicava a direção e os podômetros contavam o número de passos dados. Eles ficavam com as pessoas e também nos animais. Cruz, a missão que marcou a capital. Em Pirenópolis, Luiz Cruz se deparou com algo que intrigava muitos especialistas. O Pico dos Pirineus era apontado como o mais alto do país. Resolvemos determinar com todo o esmero possível a altitude do Pico dos Pirineus, a respeito do qual havia grande discordância entre os geógrafos. A opinião geralmente aceita era de que a altitude desses picos orçava os 3.000 metros. No caminho, encontraram a Cachoeira do Abade. Descreveram como bela. Relataram que os blocos de Itacolumite dificultaram o acesso ao cume. Subimos o morro, debaixo de chuva fina. Do alto, vimos neblina, vento forte e o tempo virar. A expedição ficou acampada aqui no Morro dos Pirineus por 3 dias e 2 noites. Segundo o relato, a subida foi terrível, com muitos perigos, mas necessária para fazer as medições e constatar que a altura do pico era a metade do que os geógrafos previam na época. A comissão mediu e, ao contrário do que estimavam, o pico tinha 1.385 metros de altitude. Para eles chegarem aqui, numa época que você não tinha estradas, praticamente não tinha. Essa estrada para vir para os Pirineus não existia. Existia picada aberta no meio do mato, né, de boi ou de cavaleiro. E trazendo os equipamentos de medições, barômetros e termômetros de vidro, de mercúrio, objetos super sensíveis, né, nessas pirambeiras todas de pedra. Então assim, não era fácil, né? Tinha que ser com bastante calma, né, para chegar no lugar dele. O pessoal da comissão ficou tão orgulhoso que tirou uma foto, bem no alto do pico. Eles tomaram café e assinaram uma ata que foi enterrada num ninho de gavião. A versão da história que passou a circular é que 4 décadas depois... Moradores de Pirenópolis sobem ao pico, né, um pai com seus 2 filhos sobem ao pico para escolher um lugar onde seria construída uma capelinha. A capelinha da Santíssima Trindade fica bem no alto do morro. E as crianças brincando acham esse invólucro, né? Ali eles pegam e veem que tem um papel dentro do invólucro, era a ata, né? E levam a ata para a cidade. Depois de um certo tempo essa ata desaparece. Até que um dia, em visita à neta de um dos integrantes da Missão Cruz... Eles falaram, nós temos aqui alguns papéis aqui antigos, velhos, papéis velhos e tudo. E no meio desse bolo, o que estava lá? A ata, para surpresa, né? Então, encontramos a ata dos Pirineus em Copacabana. Levou um susto. Disse, poxa, pelo amor de Deus, isso é tudo que nós estamos procurando e não achamos em lugar nenhum. Eu digo, mas que importância tem isso? Eu vou até jogar fora. Ele disse, não, de jeito nenhum. A ata foi doada pela família do Rachínfilo de Moura para o Arquivo Público, onde é guardada com todo cuidado na sala de documentos raros. De acordo com os pesquisadores daqui, esta
é a única das 5 atas enterradas ao longo da Missão Cruz que foi encontrada em bom estado de conservação. O documento, recuperado por pesquisadores 118 anos depois de ser enterrado, traz os detalhes daquele 8 de agosto de 1892 e 18 assinaturas para, segundo Cruz, atestar em qualquer época a presença da comissão. Do alto dos Pirineus, os cientistas avistaram cabeceiras do rio Corumbá. De volta a Pirenópolis, os exploradores se dividiram. Alguns passaram por Lusiânia, à época Santa Luzia, por causa do ouro descoberto no Dia da Santa, no século XVIII. O acampamento ficou perto da igreja Nossa Senhora do Rosário, construída por escravos, marco inicial da cidade, hoje rodeada de casas. Os cientistas também passaram por Planaltina, até então conhecida como Mestre d'Armas, em homenagem a um armeiro da região. Nessas redondezas, se encantaram com o Itiquira. Uma queda d'água de 168 metros de altura. Relataram. Quem chegava perto do poço sentia efeitos de uma tempestade acompanhada de fortíssima ventania. Chegaram a Formosa, antigo Arraial dos Couros, batizado assim por causa da venda da pele de animais silvestres. A entrada da cidade era desse jeito. Os exploradores acharam as construções mal feitas e sem elegância. Hoje, quanta diferença! E acharam a Lagoa Feia bem pitoresca. Ela ganhou esse nome por causa das águas turvas. Aqui em Formosa, a comissão se dividiu em 4 grupos, que saíram para demarcar o quadrilátero onde seria instalada a futura capital do Brasil. Cada equipe foi para um local e fixou um marco, que Cruz chamou de vértice. Os 4 vértices formaram as pontas do retângulo. Mas para fazer a demarcação e o estudo da região foram maus bocados. Frio, tempestade, doenças, brigas, muita saudade da família. E uma história de amor que dá gosto de ver. Amanhã.